4 anos de Irlanda. Valeu a pena começar a vida de novo. Eu tive a oportunidade de ir pra lá, viu? Eu tenho pai velho aqui, pai e mãe velho aqui. Não posso deixar meus velhos, não. Mas tá aí um local que eu me mudaria. Vamos ver como é que tá lá. Se seria ruim ter ido. Bom, fora do Brasil, infelizmente, né? Cara, é muito triste dizer isso, mas melhor que aqui, com certeza. O que eu tenho a dizer Bem que lá na Irlanda teve um tempo aí que os caras tava meio que arrumando treta com o imigrante, o caralho. sobre a Irlanda depois de 4 anos morando aqui? Tá bom, quem me acompanha sabe que esse vídeo tá com um pouco de atraso. Eu fiz 4 anos de Irlanda em novembro de 2022, mas bora lá, vamos soltar o clipe. Breno Machado mandou R$10. Bom dia, Crozão. Death Stranding é fantástico. Estou te ajudando a espalhar a palavra do game. O Santos e o DK já estão jogando e tão viciados e incentivei outro amigo a jogar. E ele tá curtindo o jogo. Boa, Brunão. Ô, Brunão, e aquelas camisas lá? Tu enviou? Ô, Brenão, tu enviou aquelas camisas? Eu não lembro. Já era pra ter chego se você enviou. Rapaziada, quem quiser mandar react aí, aproveita, hein? Que essa parte da manhã aqui a gente vai estar fazendo react. Chega no Live Pix aí, daquele jeito. A primeira coisa que eu tenho a te dizer é que se alguém que mora no exterior te falar que a vida fora do Brasil parece ser vivida na velocidade 2, acredite. A impressão que eu tenho é que eu cheguei aqui ontem. No dia 27 de novembro de 2018, eu pegava o avião para tentar uma vida nova em um país que eu nunca tinha visitado antes. Na realidade, eu não lembro de ter ouvido falar da Irlanda até poucas semanas antes de decidir me mudar para cá. Como assim, cara? Não estudou? Calma aí, cara. Estudou geografia? Calma aí, pô. Que doideira, meu mano. Vamos com calma. Brincadeira, meu irmão. Só uma piadinha mesmo pra descontrair. Fica em paz. 1825 dias depois, eu posso dizer que essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ô, Edgar, fala nisso, manda o seu aí, vai. Porra, feião, mano. Comecei uma profissão nova, me casei e hoje eu me sinto em casa. Será que ele casou com uma irlandesa? Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Ah, mas É fico claro que a puto com Irlanda isso. não é. Você quer filmar a paisagem? Olha lá. Aí passa um busão e um tropeço na frente, olha lá. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. É claro que a Irlanda não é um lugar perfeito. Na minha opinião, existem vários pontos que o país deixa a desejar, não só em relação aos outros países ricos da Europa, mas também em relação ao Brasil, principalmente no que diz respeito à infraestrutura no geral e à qualidade de moradia. Mas ainda, na minha opinião, os pontos positivos que a Irlanda tem ultrapassam muito os pontos negativos. Eu acredito que os grandes atrativos da Irlanda tá no fato de ter um dos maiores salários mínimos da Europa, ser um país muito aberto para imigrantes e ter o inglês como língua oficial, que facilita tanto para o país quanto para as pessoas que querem vir morar aqui. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Eu sei que tem muita gente que vem para cá e acaba criticando alguns pontos negativos do país e completa razão. Eu também sou uma das pessoas que criticam bastante esses pontos, principalmente no que diz respeito à crise imobiliária e a dificuldade que o governo tem de solucionar esse problema. Mas, na minha opinião, a Irlanda ela ainda está naquele processo, pelo menos é o que eu sinto, o país ainda está naquele processo de se entender como república, de se entender como país, porque se a gente for olhar há quanto tempo a Irlanda é um país independente, é menos de 80 anos. A recente riqueza do país contrasta com uma vasta história de pobreza e tragédia.
como nos anos de 1845 até 1852, quando 1 milhão de irlandeses morreram de fome. Mais recentemente, o país passou por uma guerra civil com a Irlanda do Norte, que durou 30 anos e terminou em 1998. A gente está falando de apenas 24 anos atrás. Hoje a Irlanda é um dos países mais seguros do mundo para se morar, um dos mais ricos. Pronto, definido. Arruma tuas trouxas e vai. Quem tava com dúvida? Preciso ouvir mais alguma coisa? Porque, vamos lá, se minimamente você conseguir um trabalho, né, com um dos melhores salários mínimos da Europa, e lá você precisa de faxineiro, você precisa de pedreiro, você precisa de eletricista. Então, assim, se você é capacitado para qualquer uma dessas funções, você está apto a conseguir sobreviver. A única preocupação que você tem que ter é a segurança. Lá tem? Acabou, tá definido. Não tem muito, né? Tem muito mais do que se comparar com o Brasil, né? Aqui você pode sair na rua, um vagabundo meter o cano na tua cara, te matar por causa da porra de um celular. Então, não tem muito o que discutir sobre isso. Também uma das economias mais fortes e a população tem um grande poder de compra. Eu sinto bastante isso, não só dentro da Irlanda, quando eu vou comprar algum produto que no Brasil, por um exemplo, é extremamente caro, como o eletroeletrônico, mas eu também sinto quando eu vou para outros países aqui da Europa, que o meu poder de compra fora da Irlanda é muito grande. Mas, como eu tinha falado, né, aqui não é um lugar perfeito. Então, eu quero conversar um pouquinho... Developer Mobile mandou R$20. Bom dia, Crozes. Como vai? Bem. Este vídeo é bem interessante para sabermos o porquê da fuga de cérebros e investidores do Bostil. Se estiver a fim de ver TMJ... Boa, Developer. Vocês sobre algumas coisas que não é que eu não gosto, mas eu acho que poderiam ser melhores. Primeira é o clima, apesar de hoje estar um dia lindo demais. É super comum na maioria do ano os dias cinzas, bem nublados, até chuvosos. Chove bastante aqui. Eu uma vez tinha dado uma pesquisada, acho que em Dublin chove acho que 250 dias por ano ali numa média, então aqui chove bastante. Mas essa questão do clima está fora do nosso controle. Então não tem muita coisa que a gente pode fazer a não ser se adaptar. Eu tinha gravado um trecho falando que um outro problema é o transporte público daqui, que é bastante limitado. Eu não consegui achar isso nos meus arquivos, acho que sem querer eu acabei deletando, mas o que eu falei foi basicamente que o transporte público daqui é muito limitado no que diz respeito não só a opções de transporte em si, mas a rota... Não, Vinícius, eu ia comentar, mas já comentaram aí pra mim, cara. Cara, a Irlanda, Portugal, Itália, Japão, tem uma concentração de brasileiro absurdo. Cara, você sabe que no Brasil tem tanto... No Japão, eu ia falar no Brasil tem tanto brasileiro. No Japão tem tanto brasileiro que tem... Eu esqueci o nome da cidade lá, cara. Não é Osaka. É uma cidadezinha pequena. Cara, tem um monte de mercado escrito em português para brasileiro. Então... Não é bem assim não, cara. Ah, não tem brasileiro? Tem. Eu tenho amigos lá, pô. Teve um que voltou de lá agora, o Felipe. Morava lá na Irlanda. Pô, acho esse local, velho, esse país muito charmoso. Tem resto de castelo, essas estruturas, né, mais tradicionais. Eu acho muito legal. Diferente daqui, né, que tudo que é tradicional é demolido. Tem cuidado, ou então tá caindo aos pedaços. Ninguém, né, restaura e tal. Tristeza. E horário. Não fique surpreso se num domingo, por um exemplo, você precisar esperar 40 minutos, 1 hora por um ônibus, dependendo de onde você precisar ir. Infelizmente, isso acaba acontecendo com frequência. E só para vocês entenderem também, a gente está falando de Dublin, né, a capital do país. Só existe uma opção de transporte público por aeroporto, que é ônibus. Não tem nem metrô, nada do tipo. Ou você pega ônibus ou você pega um táxi. E já que a gente falou de metrô, aqui tem um metrô que é chamado de DART. É mais um trem do que um metrô, né? Ele não é por debaixo da terra e é extremamente limitado também em termos de rota. Ele só faz a orla, então não tem aquela complexidade igual o metrô de São Paulo. É mais parecido, quem é carioca vai saber, né? Mais parecido com o metrô do Rio. É uma linha reta que ou vai para um lado ou vai para o outro. Então chegar aqui com carteira de motorista, com certeza absoluta, é um grande facilitador. E o último ponto que eu acho que poderia ser bem melhor
é a questão do custo de vida. Dublin já é a cidade mais cara da Europa para se morar, muito disso por conta da crise imobiliária que infla bastante os preços das casas, tanto para quem quer comprar quanto para aluguel. E quando você está num lugar que tem o maior custo de vida da Europa e uma infraestrutura que deixa a desejar, até mesmo em relação ao Brasil, em alguns pontos, a gente consegue perceber Mas que quais? tem muito trabalho ainda para ser feito Quais? O transporte público que ele falou? e não é tão bacana assim você tá com uma infraestrutura baixa e um custo de vida muito alto. O que as pessoas fazem para contornar esses pontos negativos em relação ao clima? Não tem muito o que fazer, é só se adaptar mesmo, colocar um casaco. Vocês estão vendo que tá um dia bem bonito, mas está fazendo a sensação térmica de 0 graus, sair sem luva, minha mão tá doendo pra caramba, saindo fumaça da boca quando eu vou falar. É isso, coloca um casaco, coloca uma luva, coloca uma touca, se adaptar. Em relação ao transporte público, se você não tiver carro, uma excelente opção é você viver local, morar e trabalhar no mesmo bairro. Isso vai fazer com que você evite de o ônibus atrasar, o ônibus não aparecer, o ônibus demorar 20 minutos, 45 minutos, dependendo do dia da semana, o que é super comum aqui, tá? E em relação ao custo de vida, eu acho que o fato de ter um dos maiores salários mínimos da Europa e um poder de compra muito alto, não só aqui, como em outros países também, faz com que você, não é que não se importe, mas parece que não se torna um problema tão maior do que ele realmente é. Porque você está com um salário legal, viaja, consegue comprar suas coisas, então as pessoas, no geral, apesar de reclamarem, não tem algo que vai levar à saída de um governo por conta disso, por um exemplo. É claro que cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Particularmente, depois de 4 anos aqui na Irlanda, eu ainda acho que vale muito a pena você vir para cá. Mas é Tanto claro, se for para gente. você migrar ou se você vier como Óbvio. um intercambista, principalmente se você ainda estiver no Brasil, né? A gente sabe tudo que está acontecendo no Brasil, que infelizmente a vida não tá fácil, mas também por outro lado, como eu falei nesse vídeo daqui, você não pode se iludir com a Irlanda e achar que vai ser tudo mil maravilhas. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição para você dar uma assistida na sequência. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez e você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar os conteúdos semanalmente. Muito obrigado. O cara, quando vê, mano, o alto dos impostos, o desemprego, locais com faltando básico, né? Como saneamento, locais sem estrutura nenhuma de rede, de informação, as escolas caindo nos tecos. Ah, não. O que você tem a pensar? Ah, os outros países todos têm problema. Estados Unidos tem problema pra cacete. Todos os países têm problema pra cacete. Ah, o bagulho de escolha de onde se morar é qual que é o menos pior. E com certeza, não é o Brasil nesse momento, né? Como eu já falei, o país aqui tem um potencial absurdo de muita coisa. Mas não vai pra frente, né, cara? Não vai pra frente, bom, por tudo que a gente já cansou de falar. Então a escolha não é muito difícil, não. Ter oportunidade, vai, mano. A não ser que você tenha amarras aqui, tipo, cuidar de alguém e tal. Agora, mano, você tá com 20, 22 anos, tem saúde, tem força. Além de conhecer um outro país, você vai construir a sua vida de uma maneira completamente diferente e longe de um local que só vai te puxar pra baixo. A grande realidade é essa, né, cara? O nosso país, ele puxa as pessoas pra baixo, ele não incentiva, ele puxa pra baixo. É triste.